Nesse vídeo eu vou contar o dia que eu pedi para Deus, para o meu sogro ficar. E mesmo assim, ele achou por bem ele levar o meu sogro. Como lidar com a morte? Ainda eu não sei. Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. No vídeo de hoje eu queria contar para vocês um pouquinho sobre esse processo aí, né, da morte do meu sogro. Para quem não sabe, para quem não acompanha o Instagram, as outras redes sociais, eu perdi meu sogro faz pouco tempo, vai fazer um mês. E eu queria contar para vocês algumas coisas que eu aprendi nesse processo aí, né, do falecimento do meu sogro. Então, antes de eu começar, gente, deixa like no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal e vamos pro vídeo de hoje. O falecimento do meu sogro é a primeira morte bem próxima a mim, de pessoas próximas a mim, após a minha vida adulta. Porque quando a gente é criança, né, a gente vai perdendo pessoas, né? Por exemplo, eu lembro de quando criança, eu lembro que meu avô morreu. Eu tinha, sei lá, uns 10 anos. E depois pessoas aleatórias foram falecendo, né? Mas não eram pessoas tão próximas a mim. Então, assim, uma morte que marcou foi a do meu avô quando eu era criança. E a morte do meu sogro, que é uma pessoa que eu moro em cima da casa dele. Então eu tinha contato com ele todos os dias, o tempo todo. As minhas filhas também tinham contato o tempo todo, né? Que eu moro aqui pertinho, assim, colado na casa dele. Vai fazer o quê? 4 anos. Então, assim, que eu tô bem coladinha, que eu vejo ele todos os dias, o tempo todo, o tempo inteiro. Então, era uma pessoa muito próxima a mim. Uma pessoa que eu tinha contato diariamente. E quem acompanha todos os vídeos aqui do canal do YouTube vai lembrar que teve um vídeo que eu fiz um vlog do meu dia e eu mostrei pra vocês a quantidade de remédio que o meu sogro estava tomando, né? E o que aconteceu com ele, né, gente? Ele teve um tempo que ele pegou um resfriado, pouco tempo atrás, e aí ele ficou rouco, perdeu a voz. De vez em quando acontece comigo de perder a voz, só que no caso dele deu um caroço na garganta e a voz não voltou mais. Então, assim, aí não voltou, ele ficou muito rouco, começamos a ir no médico, investigar, porque a voz não voltou. Fez exame, viu que tinha um caroço na garganta dele, que em breve ele ia ter que operar. E nisso daí, com o passar do tempo, né, assim, passou algumas semanas, ele começou a dar bastante falta de ar, levou no pneumologista, foi ver, o pulmão tava tudo ok, tava tudo bem, né, e mesmo assim passou algumas bombinhas, algumas medicações nas últimas semanas dele em casa. Eu que tava dando a medicação a ele, algumas vezes ao dia, nebulização, por fim, nos últimos dias, né, antes dele ir para o hospital, tava usando aquele aparelho de oxigênio em casa, porque ele tava com muita falta de ar, e acabou que ele foi no retorno da pneumologista à tarde, com uma consulta, e infelizmente de lá ele já foi internar porque o caroço estava crescendo, e por isso que ele tava com muita falta de ar, não conseguia respirar. E ele internou para esperar ter vaga no outro hospital para ele fazer a cirurgia. E infelizmente não deu tempo, né? Do hospital ele foi para UTI porque ele estava com muita dificuldade de respirar e deu alguns outros probleminhas que eu não vou saber falar agora, né? Pressão alta, pressão baixa, glicose, porque ele tinha diabetes alta, glicose baixa. Enfim, ele foi para uma consulta e não voltou mais. Como todo vídeo, não é o intuito chorar, só que às vezes acontece, né? E enfim, a gente, né, a pessoa tá internada, aí ele foi pra UTI e a gente tem muita fé de que, nossa, ele vai sair dessa. Uns 10 anos atrás, ele já foi pra UTI uma vez, não vou saber o porquê agora. Então a gente achou que era só mais um processo, né? E que ele ia sair dessa.
Só que não foi assim que Deus quis. A gente, próximo, família, bem próximo, né? Os irmãos fizeram um grupo de visita, né? De visita para ver ele no hospital. Então, assim, os irmãos, os sobrinhos, para ver quem ia, que dia ia cada pessoa. E aí a gente tava vendo, né, nos últimos dias, ele tinha dado uma melhora muito boa, que a gente achou assim, nossa, ele vai sair da UTI, porque ele tava na UTI, tava esperando melhorar para ser transferido pro quarto. Então depois de, acho que ele ficou nem 15 dias na UTI. Depois de uma semana, mais ou menos, ele deu uma melhora muito boa. E foi quando eu fui visitar ele. Eu fui num sábado visitar ele. E ele tava muito bem. Ele tava... Já tinha 2 dias já que ele não... A pressão dele tava ótima. Que ele tava reagindo muito bem. Eu e a minha cunhada conversamos com o médico. O médico falou, isso era no sábado, na segunda-feira ele já vai pro quarto para ele conseguir fazer a cirurgia. Fez a biópsia, né, para ver se o caroço que tava na garganta dele era câncer, e não era. Não era câncer, assim, porque na hora de fazer a biópsia, a pessoa que faz, especialista, né, que faz a biópsia, já consegue saber se é ou não, pelo tamanho, pelo material que é colhido. Então eles já falaram assim, não é câncer. Então assim, a gente já ficou bem despreocupado, apesar do resultado da biópsia não tinha saído ainda, a gente estava bem tranquilo em relação a isso. E como eu conversei com o médico já tinha falado que na segunda ele ia pro quarto, então a gente estava muito esperançoso. Poxa, na segunda ele vai pro quarto, na terça ele opera o caroço e volta para casa. Só que já tinha feito também uma, não sei se é a palavra certa, gente, traqueostomia, acho que é isso, que faz um furinho para respirar, porque pela garganta ele não estava conseguindo respirar sozinho. Mas quando eu fui ver ele estava respirando assim, tipo assim, ele estava respirando sozinho. Eu tô fazendo assim para vocês entenderem que ele estava respirando, sabe? Não estava cheio de aparelho, não estava, só estava com oxigênio, estava tudo muito bem. Graças a Deus, apesar dele estar na UTI, né? Ele ainda estava, tipo assim, se alimentando pela sonda, mas estava tudo bem, assim, de todo mundo da UTI, ele era o melhor, vamos dizer assim. E a gente tinha muita fé que ele ia sair dessa. Eu e a família, a gente tinha muita fé disso, mas Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Só sei que a segunda chegou, infelizmente ele deu uma mini piorada, a pressão acho que estava muito baixa, se eu não me engano, nada fazia ela aumentar, ele não estava assim muito bem já na segunda-feira. Então, quando foi de segunda para terça, ele deu uma piorada assim gigantesca. E hoje em dia eu vejo que essa melhora que ele teve, esses 3 dias de melhora, era entre aspas aquela coisa que as pessoas falam, a melhora da morte, que a pessoa melhora para receber as visitas que precisa de receber para ir embora. Foi tipo isso. Hoje, com o passar, a gente viu isso. A gente achou que era uma melhora de melhora mesmo, infelizmente não foi. E de segunda para terça, a pressão dele não aumentou mais. E aí voltou as intubações, tudo de novo, que ele já tinha saído, né? E aí ele ficou ruim de novo. E foi quando, infelizmente, ele veio a falecer. Só que antes disso, gente, era tipo umas meio-dia, 1h pouca, né? Porque o horário de visita eu acho que era 11 horas. Então, próximo da 1h, né? A gente tava conversando no grupo sobre o estado dele, sobre essas coisas. E aí, gente, eu tava exatamente nesse quarto. Porque eu tô gravando no quarto das meninas. Eu tava sentada na cama aqui da Laura. E eu parei o que eu tava fazendo, sabe? E eu soltei meu celular e orei tanto. E eu vou contar pra vocês um pedacinho da minha oração. E na oração eu peguei e orei desse jeito. Porque eu tenho muita intimidade com Deus, sabe? Eu sou uma pessoa de fé e eu sei que eu tenho uma ligação muito forte com Deus. Então, assim, eu parei e eu orei. Eram por volta de 2h30. Eu parei e orei assim, Deus, visita o meu sogro lá naquela UTI. Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor restaura a saúde dele, que o Senhor coloca suas mãos na planta dos pés até o alto da cabeça. Vai tocando, Senhor. O Senhor que é o médico dos médicos, que fez o cego enxergar, que fez o paralítico andar, que fez Lázaro ressuscitar.
Restaura a saúde do meu sogro, Senhor. Em nome de Jesus. E eu peguei e orei assim também. Espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. O meu querer é que ele fique bem, que ele melhore, que ele fique ótimo, que ele volte para casa, que ele ainda veja tudo que a gente tem para viver ainda, né? Eu coloquei muita fé, sabe? E eu repreendi aquele espírito de morte e finalizei orando, mas que acima de tudo, Senhor, que seja feita a sua vontade, porque ela é sempre boa, ela sempre é perfeita e sempre é agradável, ainda que a gente não entenda. E assim eu finalizei a minha oração. E eu ainda orei, finalizando que se o Senhor achar por bem levar ele, só conforta os nossos corações, o coração da família. Então eu orei desse jeito. E não deu meia hora, gente, não deu meia hora. Aí eu recebo mensagem do Romário falando: meu pai morreu. Ai, gente, que sentimento ruim que eu senti, sabe? Eu entendi ali que nem tudo, eu sempre soube, né? Vai sair da forma que a gente quer. Nem tudo vai sair como planejado, como a gente quis que saísse, né? Mas Deus sempre esteve no controle da situação. Aí depois da morte dele, a gente ficou sabendo também que eu acho que se ele saísse dessa também, ele não ia falar, talvez, né? Talvez aquele negócio ia ter que ficar na garganta. Então imagino meu sogro, que sempre foi ativo, que sempre andou por todo quanto é lado, que é falante. Imagina ele numa cama. Ia ser muito sofrimento para ele também. Então, acima de tudo, a gente entendeu que esse foi o melhor, que Deus quis assim, né? E principalmente depois da oração que eu fiz, me deu uma paz de saber que Deus fez o que ele achou por bem. Mas isso não quer dizer que é fácil. E como eu falei com vocês, ele foi uma morte que foi uma pessoa que morreu depois que eu virei adulta. Então, assim, eu não sabia lidar com esse sentimento de perda, porque é muito estranho você do nada descer a escada e não ver meu sogro no sofá, por exemplo, que ele sempre ficou. As meninas, a Lívia sentia falta dele, a Laura também, porque todo dia ele dava iogurte, biscoito, elas. Pé da minha escada aqui na descida, todo dia de manhã ele tava ali aguando a cebolinha dele, em frente à minha casa, cheio de plantinhas que ele mesmo plantou, de florzinha, que todo dia ele aguava. Então ele vai fazer falta, e já tá fazendo falta. E assim, é muito ruim. E sabe um sentimento que eu nunca cheguei a pensar e sentir? Foi quando, no velório, depois do enterro, me deu aquela dó, sabe? De saber, tipo assim, de sair de lá e saber que o corpo dele ficou lá. Sabe a vontade de pegar e fugir? Pegar aquele corpo, levar pra um lugar onde ninguém põe a mão, ninguém não deixa sozinho? Talvez não tô muito bem, talvez não, mas eu pensei nisso. Nossa, vontade de agarrar ele e sumir e cuidar pra nunca desmanchar, pra nunca deixar de existir. Ai, gente, é muito estranho isso, muito. Mas enfim, estamos sobrevivendo, né? Vivendo cada dia vencendo um dia de cada vez. A saudade tá aqui, eu sinto muita falta dele. O cheiro dele, eu lembro que eu cheguei, fui lá ver as coisinhas dele no guarda-roupa, cheirar, porque tinha roupinha usada ainda, tinha um bonézinho usado. Eu senti o cheirinho dele, porque ele era uma pessoa, gente, maravilhosa. E eu tenho certeza que ele gostava muito de mim. Como eu falei com vocês, o que eu podia fazer eu fiz, que foi, sempre estive aqui por ele, já levei ele a algumas consultas, já levei ele para fazer nebulização, tipo assim, no posto de saúde que precisava. Eu sempre estava aqui por ele e pela minha sogra, né? Então, assim, confesso pra vocês que
Eu não esperava perder ele agora. Mas acima de tudo eu sei que Deus cuidou da gente, mesmo ele querendo levar ele. Para finalizar, uma coisa que eu aprendi com a morte do meu sogro foi o quão é importante a gente ir no velório das pessoas, a gente mandar nem que seja uma mensagem de meus sentimentos, eu sinto muito pela sua perca, porque o quanto eu me senti acolhida, e eu e o Romário tava conversando sobre isso também. Eu e ele nunca demos muita confiança, muita ideia para isso, de tipo assim, sei lá, uma amiga perdeu alguém, o máximo meus sentimentos, mas eu não tava ali por ela, sabe? E muitas das vezes só quer um abraço, a gente só quer uma pessoa falando assim, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Ou meus sentimentos, eu sinto muito pela sua perca. Como isso fez diferença? Eu não sabia, de verdade, com certeza, eu falhei com muita gente. Com certeza eu falhei nisso com muita gente. Porque eu não sabia dessa importância que tinha. Eu não sabia de como era importante a gente mandar uma mensagem, a gente ir. Porque o tanto de pessoas que tinha, eu me senti muito acolhida, sabe? Um abraço que a pessoa dava, uma palavra que a pessoa falava com a gente, isso é muito bom, sabe? Assim, a gente se sentiu assim, poxa, essa pessoa se importa com você. E eu não tinha essa noção até eu perder o meu sogro, que é bem perto de mim, bem próximo a mim. Porque eu não me importava em ir mesmo em velório de ninguém, muito mal uma mensagem, muito mais ou menos. E não, hoje eu entendo a importância disso e como isso fez diferença. Não só para mim, por Romário, eu creio também que para a família toda, né? E para quem fica preocupado, a minha sogra tá bem. Porque, né, meu sogro e minha sogra, eles faziam essa semana, inclusive, 60 anos de casados, então são muitos anos juntos. E dentro do possível ela tá bem igual todo mundo, né, gente? A gente vai vivendo um dia de cada vez, uma hora a gente lembra muito, a gente chora e faz parte. E daqui a pouco eu creio que isso vai se curar, né? E a gente vai ficar só com as memórias boas da pessoa, né? No caso do meu sogro. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E essas são as coisas que eu aprendi, né, com o falecimento do meu sogro. Não é fácil, mas vivendo um dia de cada vez vai dar tudo certo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.